As matrizes são tabelas retangulares contendo valores reais dispostos em linhas e em colunas. E no Excel podemos executar cálculos com estas matrizes. Nesta aula vamos estudar as matrizes e vamos aplicar uma fórmula matricial na soma de suas colunas. Vamos entender melhor as matrizes. As matrizes na matemática, elas são usadas principalmente para os cálculos das equações em geral. Elas organizam as informações em colunas e em linhas, estabelecendo de uma certa forma uma relação de linha com coluna. Nós encontramos isto muito nos gráficos, onde eu tenho as referências x e y. Por exemplo, x é uma linha, um registro, e y é sempre a coluna, o eixo vertical, e o encontro de x com y você tem um local, uma localização. Então, é o que ocorre aqui. Ó. K com 3, nós temos aqui a posição do 7. Na verdade, toda a planilha do Excel é uma matriz. Nesse local aqui, nós temos um exemplo, então, de uma matriz que representa o relatório de vendas de um bimestre. As informações que nós temos em colunas, então, vendedores, março, abril e o total, se relacionam por linha. Então, em linha é um registro, né? Então, o Rodrigo, que é um vendedor, em março, em coluna, Rodrigo tem este valor aqui de venda. O que ocorre no Excel é que nós podemos calcular um conjunto de valores de uma matriz, por exemplo, uma coluna, executar um cálculo com outra, de maneira bem simples e rápida. Então, agora vamos executar um cálculo com uma fórmula matricial aqui, para vermos como funciona. Antes, eu quero, neste local, colocar aqui um código. Então, Ctrl mais Shift e mais Enter. Então, você conhece essas teclas, Ctrl, Shift e Enter, e nós vamos precisar usar elas nesta sequência. Tá ok? Perfeito. Então, nós temos aqui a nossa matriz de um relatório de vendas. E eu quero calcular para cada vendedor qual é o total de vendas no bimestre dos meses março e abril. Perfeito? Qual é o comportamento tradicional no cálculo? Normalmente, nós digitamos igual, clicamos no primeiro valor, digitamos o sinal de mais e clicamos no segundo valor. Damos um Enter. Viemos aqui, selecionamos o valor novamente e neste cantinho nós copiamos a fórmula para as outras células. Podemos fazer assim também com a função soma, né, para quem conhece. Perfeito, este é o método tradicional, eu diria o método básico. Só que observe, por exemplo, se eu quero alterar um valor, eu posso apagar, eu posso mudar aqui, valores. Perfeito? Então vamos lá. Então agora nós vamos executar este mesmo cálculo com fórmula matricial. Observem como funciona. Funciona assim. Primeiro nós já selecionamos todas as células dos resultados. Na sequência eu começo a digitar o meu cálculo. Então igual o primeiro valor, que seria este, só que nós pegamos toda a coluna, mais o segundo valor, só que toda a coluna. Para finalizar agora o cálculo, eu digito ou eu executo aquela sequência de teclas. Ctrl, Shift e Enter. Observe o que vai acontecer quando eu der Enter. Ele calculou, mostrou os resultados e aqui na fórmula ele tem uma forma, uma sintaxe diferente, uma escrita diferente. Ele pega um intervalo mais o segundo intervalo e coloca todo o cálculo entre chaves, que é a característica de matriz, a identificação de uma matriz. Perfeito. Observe o seguinte, vou tentar fazer uma alteração aqui, eu vou dar um delete. Não consigo. Vou tentar digitar e dar Enter. Também não consigo. Então, eu tenho que dar ESC e abandonar o cálculo. Então, a matriz oferece uma certa segurança. E aqui, aqui eu consigo alterar os valores, com certeza. Percebo, então eu alterei um valor e ele atualizou o cálculo.
vou desfazer. Então, essa é a dinâmica das matrizes. Esse daqui, então, é o início do estudo de fórmulas matriciais. É importante que você aplique, que você pratique nos seus cálculos, e as próximas aulas vão mostrar mais exemplos aperfeiçoando o uso.